À medida que vocês forem chegando, espera só um pouquinho, pessoal, voltar. Parece que tudo cai, né? Literalmente, assim, né? Eu entendo que na hora que acontece, você assim, puxa, eu vou pagar essa porcaria dessa assinatura. É tipo anúncio no Spotify. Ah, mas tem hora que realmente aborrece. Enquanto o pessoal volta aqui, deixa eu achar uma parte que eu queria... Tá. Isso. E aqui também. Tá. E aqui então. Nossa, que bocejo, hein? Tem gente que parece que vai no microfone, assim, pra bocejar assim com vontade. Quem? Quantos nós somos? Ah, 15. É isso, né? Falta mais gente? Que estranho que não tá aparecendo pra mim. Eu me sinto excluído digital nessas horas. Vocês não estão aparecendo pra mim. Tá aparecendo só umas poucas pessoas. Ah, agora sim. Tá. Acho que podemos voltar já, né? Ah, tá bem. Meu caro, você tava falando. Ou eu tava falando? Você tava falando? Sim? Luiz? O professor ia começar a responder daí, que eu peguei e falei sobre a questão do vácuo de poder, Tá. onde, como não existia um poder civil na época, né, ele acabou atuante, ele acabou, digamos, tomando conta dessa parte, né, assumindo esse poder. É que, claro, do jeito que a gente fala, parece que assim. E eu quero sempre evitar isso na cabeça de vocês. A gente tende a ver, e essa questão, quando a gente fala entre religião e plano civil, parece que assim, rolava um oportunismo, e não é isso, tá? Pense realmente numa paisagem devastada. Não tem ninguém ali. Tá? Ele é realmente, ou é aquilo ou é nada. Né? Então, claro que vão ter depois reivindicações, inclusive no plano jurídico, né? Isso mais tarde os papas vão inventar um documento, isso é bem legal, dizendo que lá o imperador Constantino, quando foi de mudança para Constantinopla, deixou uma carta, assim, né? E essa carta vai dar o que falar, porque essa carta é inventada, de fato, no século IX, perdão, no final do século VIII, e até o século XIV, XV, o pessoal está falando dessa carta ainda, para dizer se ela é autêntica ou não. O fato é que esse vazio de poder, de fato, é um vazio de poder. Não tem mais Império Romano. Isso é muito importante ter isso em mente. Então não é como se ele tivesse o bispo em questão, tivesse ali de tocar, esperando um imperador dar uma piscada e dar um golpe de Estado. Não é isso. Né? Não é isso. Eu gosto que às vezes eu vejo os momentos de vocês, essas câmeras aí, que me diverte. Desculpe o comentário. Mas voltando, eu queria ler uma parte aqui, se eu não me engano. O livro está tão riscado que vocês não têm noção. Eu reli tantas vezes, não é só vocês que leem, eu releio aqui isso aqui também. Na página 94, se vocês quiserem acompanhar, lá na segunda linha. Com isso, então, não apenas o conceito de rector, aplicado aos bispos, provém da tradução de Rufino, mas, sobretudo por sua origem nazianzena, ele introduz uma dimensão autoritária na doutrina do governo pastoral. Despolitização aparentemente, de um termo que designava até então os detentores do poder civil, ou seja, até então o termo rector era usado de forma muito genérica a aqueles que exerciam poder secular, poder civil. Politização em realidade da função episcopal. Mas por quê? Imposta por uma necessidade. Meu Deus, aconteceu alguma coisa aqui. Vocês estão comigo ainda? Aconteceu alguma coisa? Espera um pouquinho. Ah, tá. Mudou a minha tela, achei que tivesse fechado. Então, politização em realidade da função episcopal. Então, há uma necessidade de assumir aquela posição vazia.
O deslocamento semântico da palavra corresponde ao desmoronamento. Se vocês puderem grifar isso, tatuar na pele pode também, tá? Imagina? O deslocamento semântico da palavra rector corresponde ao desmoronamento das estruturas administrativas do mundo imperial. Acabou. Então, assim, ou ele se comporta como rector, ou ninguém vai. É isso. Tá? Mas ele permite também conciliar, e aí vejam, a doçura do pastor, que vela pela salvação dos fiéis, né? Que é aquele que tem o cuidado das almas. Uma parte ele fala curam animam, cuidado das almas, com o rigor da disciplina agostiniana. Então, alguma coisa do Agostinho vem. Daí, mudança decisiva no pensamento medieval, que agora nós somos medievais. Um novo esquema de organização da sociedade hierarquicamente dividida em ordens. Santo Agostinho havia distinguido 3 categorias de cristãos, segundo o critério sexual. Não interessa. Foi, etc., numa de suas homilias sobre que Gregório introduziu pela primeira vez a noção de ordo. Ordo é ordem, né? A propósito dessas categorias, criando assim um modelo trifuncional. Mais tarde, um outro bispo vai dizer que a sociedade também é dividida em 3. E veja uma certa obsessão pelo 3. Né? Por quê? Porque o 3? A trindade. Então, sempre explicar os fenômenos, a ordem social, a ordem natural das coisas, como uma espécie de réplica do divino. Tá? Então, a sociedade também é dividida em 3. O 3, inclusive, é considerado um dos números da perfeição no cristianismo. Então, nós temos, isso já mais tarde, né? No momento em que a gente está falando do feudalismo. Mas o feudalismo não existe aqui ainda. Tá? E que 3 ordens seriam essas? Aquela dos que oram, dos que trabalham, que alguém tem que trabalhar, e dos que guerreiam. Então, o nobre faz a guerra, o sacerdote ora, e o coitado camponês alimenta esse povo todo. Tá? Professor, Sim. Quando o Gregório ele ele se torna bispo e ele passa a comandar, ele muda o sentido da palavra rector, correto? Uhum. E aí, com isso, quem antes, por exemplo, os poderes seculares, o que acontece com eles? Com eles onde? Tipo, eles perdem a função, eles não têm mais o poder civil, ficou meio confuso isso. Tá, pense comigo. Vamos deixar um pouco a teoria e tentar pensar na prática. E lembrar de novo na época em que o Gregório vivia. Isso é muito importante para tentar entender essas coisas. Só para tá escrito, só para você tentar ver, tá aqui nessa página que a gente tá, na 94, que diz até então os detentores do poder civil. Sim, mas quem eram os detentores do poder civil? Antes. Todos? Não. Quem? O que desapareceu? Mas eu li um pouco antes. Ó, no começo aqui, ó, pedi para vocês grifarem. O deslocamento da palavra corresponde ao desmoronamento das estruturas administrativas do mundo imperial. Era o mundo imperial. Eu não passei 20 minutos falando que o Império Romano acabou? Esse era a autoridade civil. E essa autoridade civil não existe mais. As magistraturas romanas desaparecem. O Senado romano desaparece. Não tem mais Império Ocidental. Acabou. Tá? Tá bom, tá bom. Então, o que sobra? O que sobra de fato são as paróquias, são os bispados. Eles vão representar, inclusive, a ideia institucional, a memória que futuramente digamos, os povos da Europa vão ter de conceitos como república, conceitos como cidadania. Quem transmite isso são quem? São justamente esses sacerdotes. Porque eles escrevem, eles mantêm uma cultura letrada. E se eles escrevem e mantêm uma cultura letrada, eles vão ser úteis para quem quer que venha depois ocupar o poder também. Então eles vão ser administradores natos. Eles herdam essa função de administradores do império. Tá?
tem alguém com Professor. uma TV ligada aqui perto. É seu filho? Oi, fala. Então, aí dessa questão que você está falando agora, então, quem governa todas as questões, só para reforçar, assim, para eu entender bem, é a igreja católica e tudo mais, isso? Sim e não. Porque, bom, primeiro não tem o conceito de igreja católica, é uma coisa que vai vir depois, mas a gente vai falar disso mais tarde. Não, porque tá falando do Padre Agostinho, né, igreja católica. Então, não. O conceito, enfim, eu não vou entrar nisso agora. A igreja, vamos falar igreja. Até porque a ideia de igreja como unidade institucionalizada ainda não existe. São igrejas mesmo, tá? A igreja da África, a igreja da Itália, a igreja da Bretanha, a igreja da Grécia, são igrejas mesmo, tá? Ela vai tentar alguma unidade através dos seus concílios, mas não existe essa ideia de a igreja, e isso sequer a igreja católica, tá? Agora, me corrija se eu estiver errado, irmã. Agora, a questão eu não quero que vocês fiquem com essa ideia tão simplista de que, pronto, a igreja desapareceu o império, a igreja colocou os pés e ficou lá. Não é tão simples assim. Porque, veja, um sacerdote, ele pode atuar como administrador, mas alguém vai chegar. E quem são essas pessoas? Por que o Império Romano acabou em primeiro lugar? Porque o pessoal resolveu ir embora? Por quê? Por que o Império Romano acabou? Porque as hordas de germânicos entraram na Europa. Então eles vão ter alguma coisa também. E a gente vai ter um período muito confuso. Eu vou falar disso depois, não se preocupe. Eu só não quero... eu estou adiantando um pouco, mas senão a gente perde eu quero me focar no Gregório. Eu estou dando um contexto para vocês entenderem o momento em que ele vivia. E ele vivia no momento das invasões germânicas. Isso é muito importante. Então não é como se a igreja não tivesse mais nada e a igreja ocupasse toda essa paisagem institucional. Não é isso, né? Ela vai em alguns lugares, vai ter um predomínio, outras menos. Em alguns casos vai se associar com esses germânicos que chegaram. Em alguns casos os germânicos vão fazer uma espécie de acordo, tá? Então eles reconhecem a jurisdição da igreja em determinados pontos, fica lá no cantinho deles, eles governam. O caso mais famoso, que é dos visigodos na Península Ibérica, na Espanha, uma parte da França hoje, Portugal, os visigodos chegam lá, eles são o quê? De onde vieram esses visigodos? Eles vêm quase ali do Cáucaso, que é na Europa Oriental. Eles cruzaram a Europa e foram da outra ponta. Quando eles chegaram lá, não tinha ninguém morando lá, era só igreja e pasto. Não, né? Tinha população nativa. E essa população nativa que se designa hispano-romana, o hispano de Hispânia, romana de... Eles falavam um latim, já meio diferente. Então esses visigodos se encontram. São dois grupos, principalmente, que dividem o espaço. Então os hispano-romanos são, na grande maioria, cristãos, os visigodos não. Eles são juntos. Mas quem é que governa? O visigodo. Vão ter um rei, vai ter um rei visigodo, tá? Então percebe, eles estão dividindo o espaço. Não fiquem com essa ideia pura e simples, quer ser simplista. Isso reforça, inclusive, um preconceito que a gente tem de que a igreja domina tudo isso. E não é assim, tá? Não é assim. Essa ideia de unidade, isso é um exagero adiantar isso nessa época. A gente está falando do século VI, VII, VIII. Isso não acontece. Tá bem? O caso de Roma é muito peculiar, porque Roma ficou, de fato, à sua própria sorte por muito tempo. E por muito tempo os bispos de Roma tiveram que se virar para poder manter a própria defesa da cidade, muitas vezes. Diga. No caso, só para reforçar também a ideia que, enfim, está meio confusa. Por favor. O que acontece? Essa igreja é primitiva, certo? Então, as lideranças, elas estão bem dispersas, digamos assim, né, pelo antigo Império Romano, né, do Ocidente, no caso. Com essas invasões, os bárbaros, eles não estariam sendo influenciados a uma conversão desses padres, né, desses líderes espirituais da igreja, né? Sim e não. A questão é a seguinte, é um processo lento, gente.
Esses germânicos não entram ali e semana que vem eles viram cristãos. Tá? É um processo bem lento. Em alguns casos a gente está falando de, por exemplo, o caso dos francos. Os francos vão demorar 200 anos para se converter. 200 anos. E aí uma outra correção, não é mais igreja primitiva. A gente está falando do século VI, VII. Não tem mais igreja primitiva. A igreja primitiva, ela é o começo da cristandade. Tá? Até o século II. Brincando ali, esfolando o terceiro. Essa é a igreja primitiva. Isso já não é mais igreja primitiva. Tá? É uma outra, ela está ganhando níveis de institucionalidade, mas ela não é mais aquilo que ela era antes. Agora a gente está pensando em grandes unidades, etc. De toda maneira, para não confundir muito a cabeça de vocês, eu quero que vocês visualizem o Gregório Magno, a diferença do Agostinho e do Crisóstomo, primeiro, uma outra época temporal, porque a história passou, são 200 anos. Muita coisa acontece em 200 anos, tá? Então, esses 200 anos que separam Agostinho de Gregório Magno, não temos mais Império Romano Ocidental, não temos mais autoridade política organizada, não quer dizer que também que não tem nenhuma, tá? O caso de Roma é muito peculiar, a história não nos diz foi igual assim em todo lugar, isso não é história, tá? A história nos diz onde aconteceu, quando aconteceu. Mas é importante especificar um lugar, um espaço, um território. Porque senão isso não é história. Né? Isso é outra coisa. Eu sei que é mais fácil para a gente entender. Seria muito mais simples chegar para vocês. Ó, gente, os 300 anos aqui aconteceu, foi tudo desse jeito. Mas não é assim. Isso não é história. Tá? Dá mais trabalho. Mas a gente não esquece depois. Então, ele está, e aí eu quero, aí tem uma outra passagem aqui, se eu não me engano, tralala, na página 95 agora, tá? A extensibilidade, na terceira penúltima linha, a extensibilidade do conceito de rector deve-se igualmente, e isso o distingue de Santo Agostinho, à indiferença de Gregório Grande pelas questões institucionais. Enquanto Agostinho buscava ancorar as instituições de coerção civil na condição decaída do homem, Gregório só se preocupa com as implicações morais do governo. E por quê? Porque são questões práticas. Pensa para ele, poxa, eu sou um sacerdote, eu posso fazer isso? Eu posso fazer tudo que um governante civil pode? Então, na verdade, ele é extremamente prático. Ele não está preocupado com elevações filosóficas sobre a natureza do homem, a essência, o pecado e o impulso libidinal. Não. Ele está preocupado enquanto ministro de Deus. Eu posso atuar igualzinho a um regente, a um governante? Né? Então, esse é o desafio dele. Criar uma justificativa moral que possa o quê? Aliar essas duas figuras. O problema é que quando ele inventa, digamos, esse sacerdote reitor, administrador, ele acaba fazendo do próprio administrador civil uma espécie de sacerdote. Não é, talvez, a intenção dele. Isso a gente pode ficar discutindo até o ano que vem. Mas é um resultado colateral. Ele permite que, a partir, principalmente dos carolíngios, isso já são 2 séculos para frente, os próximos tratadistas, o autor comenta aqui deles, desenvolvam a teoria que transforma agora esse príncipe germânico cristianizado, porque ele se batizou, passou um tempo, ele se batizou e ele diz, eu exerço um poder de guia do povo, de pastor. Inclusive nos tratados da época do Carlos Magno se usa muito essa figura do reitor, do rector. O rei, o imperador germânico é um rector, ele é inclusive o modelo do rei Davi, aquele que é pastor das suas ovelhas, etc. Ou seja, existe um modelo pastoral que deixa de ser empregado só para o sacerdote, passa agora e vai, entende? Então, não sei se fica claro isso na cabeça de vocês, mas o mundo civil e o mundo religioso não quer dizer que eles se separam completamente, mas eles vão um para o outro para buscar elementos de experimentação. É como se
um passasse uma temporada aqui no outro para pensar ideias novas. E eles se contaminam. Existe um contágio muito grande entre a própria transformação da instituição sacerdotal da Igreja Ocidental e a construção de uma figura de autoridade civil. Porque ela não tinha, ela não existia. Acabou o Império Romano, tem algum lugar? Nada. Tem um monte de horda germânica que não consegue se organizar, porque eles só vivem em tribo. Como é que você fala para esse povo que só vive em tribo, que eles vão construir um reino gigante, um estado do tamanho do Império Romano? Não entra na cabeça deles. Percebem? É disso que a gente está falando. E é a importância da igreja, porque a igreja ela consegue superar essas divisões étnicas, tribais, e trazer aquela coisa que eles tinham inventado lá atrás do quê? Do universalismo da comunidade cristã. A gente não é separado por etnia, por nação, de bárbaro X, Y, Z. Todos nós somos o quê? Somos cristãos. E, de novo, o cristianismo vem e dá um pretexto de agregação social que a tradição germânica não tinha. Mas, para isso acontecer, senhores, são 3, 4 séculos. Não é na semana seguinte. Tá? Então não fiquem... Eu sei que é confuso, sobretudo se a gente não tiver base. Mas é isso. Eu não vou falar para vocês se aconteceu na semana seguinte. Ó, o Gregório Magno falou essas coisas. Semana seguinte tá todo mundo lá fazendo filho para se batizar. Não é assim. Continuando aqui, na página 96. Tá? Então, Gregório se preocupa com as implicações morais do governo. Morais dentro do ponto de vista prático mesmo. Como é que eu, sacerdote, posso também atuar como administrador civil? Essa atitude resulta certamente da evolução das condições históricas. Grifem isso. Evolução das condições históricas. Ele está dizendo para nós, e talvez vocês não tenham lido isso com atenção, que todas essas teorias dele são resultados, de fato, de um tempo novo, que não é mais o tempo do Santo Agostinho. Gregório, escreve Heidler, inaugura o terceiro período da política cristã desde o fim das perseguições. E aí ele diz, o primeiro havia sido das construções da época Constantino-Deotosiana, século IV. Aí o que eu sugiro a vocês? Faça um esqueminha no caderno, pegue uma folha e anote. Ó, qual que é a primeira época que ele está falando? Constantino-Teodosiana, vocês lembram quem foi Constantino, lembram quem foi Teodósio, até o século IV. Baseado na colaboração entre igreja e império. O segundo, o das invasões e o do fim do Império do Ocidente, até o século V. Agostinho morreu, recordemo-lo em 430. Então ele está trazendo aqui justamente, ele está contextualizando em que ponto Agostinho escreveu no meio dessas etapas históricas. Agostinho morreu, recordemo-lo em 430, que viu as igrejas locais recolherem-se em si mesmas, porque há um isolamento. Há uma fragmentação muito grande criada com essas invasões germânicas. O terceiro, inaugurado no final do século VI, era aquele em que a igreja cobrira o mundo. Ou começa a cobrir o mundo. Eu acho que é um pouco exagero da parte do autor. Não havia mais lugar em seu seio para uma autoridade secular, porque desaparece a autoridade secular. Não tem mais o imperador romano. E os reis germânicos que chegam não conseguem substituir a figura do imperador germânico. Eles mal conseguem subordinar os seus próprios súditos, entre aspas, porque eles não veem esse rei como um verdadeiro rei, tem como um líder tribal de ocasião. Tá? Daí, uma representação nova da sociedade humana. Após a queda do Império, a cristianização do Estado fora transferida a um futuro indefinido. Agostinho, então, e aí esse é o problema, né? Porque ele volta para Agostinho. Ele está falando uma coisa, e ele volta para trás e a gente já perdeu o que ele está falando. Agostinho, então, quis mostrar a distância insuperável entre a cidade celeste, a dos homens que vive segundo a lei de Deus, e a cidade terrestre dominada pelo amor de si. Somente o juízo final separaria essas duas cidades inextricavelmente misturadas no mundo.
A essa visão conflituosa, Gregório sobrepõe uma concepção cósmica que faz da sociedade humana a imagem da sociedade celeste. Contrariamente à cidade de Deus, em movimento através da história, aquela ideia do contínuo da história, a história que evolui rumo à consumação dos tempos, tá? A sociedade cristã, reflexo de uma ordem imutável, instala-se assim na imobilidade. Com Gregório, a função do modelo, a ideia do bom governo do império passou do império ao paraíso. Ele remontou da terra em direção ao céu. Deslocamento que leva a uma interiorização das regras do governo. Não se trata mais simplesmente de assegurar funções de disciplina, mas através da humildade exigida pelo justo exercício do régimen, de chegar à mais alta virtude. Ou seja, o próprio príncipe precisa, para que ele exerça o seu governo sobre os súditos, ser ele próprio virtuoso. Mas quem é esse príncipe? Essa é uma das perguntas aqui. Tá? Porque é um príncipe que é um príncipe muito mais pensado no governo local, das pequenas cidades, os pequenos povoados, os pequenos reinos, do que propriamente o de um império. Desse modo, os reis têm vocação à santidade, e isso é uma novidade aqui. Porque se exige dos reis. Porque até então, o que o próprio Agostinho, ele exigia que o rei virasse santo? Qual o perfil do imperador? O imperador é o quê? Ele é um líder de batalha. Ele não é um santo. De jeito nenhum. Quem vai ser santo é o sacerdote. Ele não. Agora se exige que esse rei, e aí ele está falando já, ele está pensando no príncipe germânico, ele não está pensando mais no imperador romano, ele seja santificado. Alguns historiadores vão dizer que essa foi a forma que os sacerdotes encontraram também de meio que domesticar. Porque a gente está falando desses germânicos sem educação, sem cultura, iletrados, que só seguem suas próprias tradições, muito primitivas, se a gente for comparar com o que era o direito romano. Então, é uma forma de amansar um pouco esses líderes germânicos para que eles tenham algum tipo de civilidade. Tá? Então, essa busca ou esse modelo da santidade do reitor, do rector, é também uma forma de controle. Tá? Não no modelo disciplinatório do Agostinho, mas de criar um protótipo do bom governante, e aí vem a importância desses espelhos de príncipe, como, de fato, uma padronização do governo. E, de novo, tudo isso é possível por quê? Porque não há mais uma separação estrita entre o governo divino, espiritual, e o governo civil. Um está dependente do outro. Não há governo civil separado do próprio governo espiritual. Quando a gente for falar mais tarde, o Santo Agostinho, tô focado no Santo Agostinho. Quando a gente falar mais tarde do Carlos Magno, todo mundo vai falar do Carlos Magno, né? Porque tem vários Magnos na história, vocês percebem. O Carlos Magno, ele vai levar isso muito a sério. E a gente vai ler nas legislações que ele expede, ele diz que ele está incorporando a função de quê? De protetor da igreja, de protetor da salvação dos homens. Eu estou fazendo isso para proteger a salvação dos homens. Então ele vai justificar a sua própria autoridade pública a partir desse modelo de santidade do príncipe. Eu estou fazendo isso para minha salvação e a salvação do reino. Esse se torna um fundamento intrínseco da soberania. Algo que não existia antes. Algo que nem o Santo Agostinho tinha pensado. Tá? Eu perdi vocês? Vocês estão aí? Vocês me acompanharam? Tá? Vai melhorar. Vocês percebem que é assim, né? Tem um momento que é assim, agora eu tô entendendo tudo. Aí destrói tudo, voltou, não tô entendendo mais nada, acho que tá entendendo, não tô entendendo mais. Mas essa é a beleza do processo de aprendizado. Né? É um eterno sofrimento. O aprendizado sem dor não é aprendizado. Tá? Acreditem em mim. Eu ajudei com texto ou eu piorei? Sobretudo a parte do Gregório. Alguém quer fazer perguntas, sugestões, críticas? Colocar na caixinha, assim? Um bilhetezinho? Não? Vocês têm tempo, vocês podem falar.
Não muito, né? Ah, não, tem 9 minutos. Dá perfeito. Oh, obrigado, querido. Alguém E como que eu faço para escrever para o professor? Tem um chatzinho aqui. Aqui mesmo, tá falando ou você tá dizendo na vida? Hã? Você viu o chat? Se você olhar embaixo, tem esse monte de coisinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela com vocês, vai ser melhor. Muito, foi bem esclarecedora. Aqui, compartilhar a tela. E aí eu consigo mostrar. Se ele deixar, né? Não. Ah, ele não me deixa mostrar. Sério, não? Não. Não. Ele muda a tela, ele não me mostra. Você conseguiu achar? Onde está a parte do... Você conseguiu achar onde está a parte do coisa? Por favor, faça, Juan. Professor, primeiramente, a pergunta que eu tinha feito ao senhor, eu tentei usar posso dizer, uma base da experiência que a gente tem no ensino médio, né? Tá. E a gente vê que a gente tenta buscar essa experiência para poder entender melhor o texto, para poder, enfim, entender melhor esses pensadores, mas só que daí a gente percebe que a gente não teve uma base, como posso dizer, uma base sólida, né? É muito generalizada a história de Roma, mesmo centrada na Idade Média. Isso dificulta muito, né, para você eu sei. poder entender o que essas pessoas pensavam nessa época. É muito complicado. Obrigado por, né, tá tirando essa dúvida. Mas é um exercício. Eu espero que vocês vejam isso mais do que a questão do... É o exercício de pensar de formas diferentes da nossa. É nesse ponto que a história nos torna mais sábios, eu poderia dizer. Mais flexíveis, inclusive, à nossa própria realidade. Mas é isso. E é difícil, não é fácil. Para mim, inclusive. Eu leio e releio esse negócio aqui várias e várias vezes. E eu sempre acho matizes novos, coisas novas. E ainda que não seja um texto fácil, eu escolhi porque eu acho que depois que a gente consegue superar certos obstáculos na leitura, ele dá perspectivas interessantes pra gente. Fora o trauma, né? Porque aí você não esquece mais, né? Você leu, você sofreu tanto pra ler que você fala assim, não vou esquecer mais, nem que seja com raiva, né? Mas isso também faz parte da beleza do conhecimento. Licença, professor. Por favor. Só para retomar, não sei se entendi bem ali o aspecto da liberdade sobre a visão de Santo Agostinho. Uhum. Então, para ele, a liberdade vem da evolução da razão? É isso? E a coerção dentro dessa liberdade? Todos estão de acordo que a liberdade está ligada a um uso da razão. Tá? Isso não há, assim... Isso é um ponto interessante. Se a gente tivesse que reduzir, o que eles concordam a liberdade, ela é o uso da razão. A questão é que o Santo Agostinho percebe que a razão só se manifesta quando o homem consegue, digamos, tolher os seus próprios ímpetos libidinais. E para que ele possa tolher esses ímpetos libidinais, ele precisa o quê? Ele precisa se submeter a um regime político disciplinatório, que é a importância do príncipe e do sacerdote, porque o sacerdote vai atuar no campo da consciência, enquanto o príncipe atua, digamos, de uma forma mais ostensiva, tá? Então, ele só se torna plenamente capaz de usar a razão quando ele se submete a um regime político ordeiro, tá? Fica mais claro? Pense comigo, se ele está toda hora, e me desculpe, excitado, né? Sabe hamster? Alguém já teve hamster? Eu não acredito que estou usando esse exemplo, mas é isso. Hamster é um bichinho engraçado. Ele dorme o dia todo, acorda lá pelas 6, 7 da tarde, porque ele é noturno, e ele quer fazer o quê? Comer, rodar na roda gigante e se reproduzir. Loucamente. Primeiro que ele vive muito pouco, né? Então o próprio instinto de reprodução, e ele está falando uma questão instintual ou instintiva,
leva esse pobre animal que tem 2 anos de vida a se reproduzir o máximo possível. Mas ele tem tempo para pensar? Não tem. Ele é tão cego pelos seus próprios impulsos, pela sua própria necessidade de perpetuação de espécie, de sobrevivência, porque é uma forma de sobrevivência. Gerar outro é uma forma de sobreviver. Se o homem tiver submetido a esses mesmos impulsos, ele não vai ter tempo, ele vai ter energia, inclusive, para se aplicar ao uso da razão. Então é necessário uma força externa que nos submeta, nos discipline, nos coordene, já que o Santo Agostinho não acredita que a gente vai espontaneamente tomar essa iniciativa. Ele desacredita, ele é cético em relação à capacidade humana que ele tem de ser espontaneamente cordato. Ele não vai conseguir isso sozinho. Já que ele não consegue sozinho, é a importância de um poder civil e de um poder religioso. Porque só aí ele vai finalmente ser o quê? Ele tem que ser submetido para ser livre. Porque agora ele vai, de fato, focar essa energia que ele ia usar para dar vazão à sua libido, ele vai usar essa energia para ser racional. Faz sentido? Faz sentido. Tá. O exemplo do hamster foi bom ou foi ruim? Nunca tive um hamster, professor, não. Enfim, eu quero saber se eu devo reutilizá-lo ou não. É que me veio na cabeça, assim. Mas é exatamente isso. É o hamster. Ele acorda com fome. O que eu vou comer agora? O que eu vou comer agora? O que eu vou comer agora? Ele quer prazer. Ele quer suprir essas necessidades. E você vê a intensidade. É isso. O homem, no fundo, ele não está tão diferente do hamster. Só que ele precisa ter um choquezinho ali para ele ir para o caminho certo. Alguém mais? Marielle, seu microfone está ligado, estamos te ouvindo. Pode perguntar. Eu adoro esses anúncios, assim, parece falar. Eu adoro vocês. Alguma coisa mais? Não? Vocês vão ter aula na sequência agora com outro professor? Nem sei quem que é depois. Não? Só eu. Tá. Então, leiam o texto de novo, né? Se tiverem dúvidas, me escrevam um e-mail. Ou se não, podem usar a plataforma do Classroom. Eu vou tentar, eu sempre abro e às vezes ela vem direto comunicação para mim. Então, eu acho mais dinâmico ali, porque às vezes vocês conseguem, inclusive, compartilhar dúvida. E aí os outros já vêm e tal, eu acho que pode ser mais prático. Tudo bem? Todos felizes? Não? Boa noite, professor. Tudo bem? É Orley? Sim, meu caro. Tudo bem? Tudo bem, professor. Essas aulas que começou a dar ontem, elas vão estar disponibilizadas? Então, meu caro, a princípio não. Porque a ideia é fazer o pessoal assistir a aula no horário da aula, porque senão vira festa da uva. Sabe o que é festa da uva? Sim. Então, a gente quer evitar a festa da uva. Por isso que eu estou tentando ser o mais escrupuloso possível com o nosso horário institucional. Eu gravei a anterior, até por uma coisa de vaidade, para ficar ouvindo minha voz, né? Não é brincadeira. Porque eu não sabia quantas pessoas viriam ou não. No final, veio praticamente a turma toda. Assim, ontem e hoje, assim, tá bem de boa, né? Claro que rolou um elemento da coerção também, né? Sim. Apesar disso, a princípio não. Mas por que você pergunta? Você perdeu de ontem? Você estava ontem? Não, estava, mas faltou uns minutos finais da aula. Tá. Eu não consegui acessar mais. Não, mas tudo bem. Tá. Teve problema com acesso? Tive problema, mas foi aqui no meu notebook mesmo. Foi problema aqui. Tá. O problema é da pecinha que fica atrás do teclado aqui. Bom, todos nós temos esse problema. Assim, amoleça o meu coração, é o que eu vou dizer. Amoleça o meu coração que eu penso se eu compartilho. Porque qual que é o problema? Eu não... Vejam que a minha posição é difícil. Tem primeiro o fator de que se eu libero esse material, eu não vou ter controle desse material. Ele pode viajar ao mundo.